É engraçado como a vida ela não precisa ser barulhenta para ela ser significativa. Toda vez que eu estou um pouco cansado dos ruídos da cidade, eu tento me refugiar no nosso chalezinho aqui da montanha. E esse contato com a natureza, 2 dias, já me revigora 100%. Ontem eu estava lendo uma frase de Montaigne que ele dizia: a minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, muitos dos quais nunca aconteceu. No meu entendimento, o que ele quis dizer com isso? Que na maioria das vezes a gente sofre antecipadamente por problemas imaginários que nunca vão acontecer. Eles só se materializam na nossa cabeça. Sabe quando você começa a pensar em tudo que poderia dar errado e se cansa só de tentar elaborar uma solução para que isso não venha acontecer? O nosso cérebro ele é uma máquina de previsão. Ele cria uma narrativa e a gente acaba acreditando na historinha que ele conta. Por isso que a gente tem a falsa ilusão de que a gente consegue enxergar a realidade. Mas na verdade o que a gente consegue enxergar é através de um filtro de décadas de condicionamento psicológico. Não é possível a gente enxergar a realidade porque a gente é observador e não quem observa. Ou seja, você só consegue compreender aquilo do qual você já experienciou ou tem conhecimento. E a gente não tem conhecimento de nenhum por cento das coisas desse mundo. E essa lacuna que existe pela falta de conhecimento, na maioria das vezes, ela é preenchida pelo nosso cérebro com falsas previsões de como as coisas poderiam ser. Por exemplo, a ansiedade que você sente, você acredita ser resultado das coisas que você está passando nesse momento, ou seja, da realidade. Mas se eu te falar que, na maioria dos casos, essa ansiedade que você sente, ela é resultado de uma interpretação aprendida sobre a realidade. Por isso que eu e você, nós podemos passar pelo mesmo problema e sair com experiências emocionais diferentes, porque na verdade aquilo nem é um problema. Aquilo é resultado da interpretação que a gente enxerga como problema. É como se tivesse uma cobra agora, e não que eu não tenha medo de cobra, mas por frequentar mais esse meio rural, já visse ela algumas vezes e tivesse menos medo talvez, ou não tivesse medo. E você, por viver na cidade, tem pavor de cobra, ou seja, é o mesmo elemento, mas para o meu cérebro e para o seu, eles reagem de forma diferente. Enquanto você pode sair traumatizado dessa experiência, eu posso sair com o aprendizado que me fortaleça, porque o problema depende da maneira que a gente interpreta e reage a ele. E isso se dá devido a uma mente que foi condicionada a filtrar as coisas por uma perspectiva mais positiva ou negativa. Só que esse filtro, ele não é seu, você não nasceu com ele, você adquiriu ele ao longo da vida através do contato com o ambiente ao seu redor. Família, amigos, relacionamentos amorosos, educação, religião. O contato com o ambiente, ele molda a forma que a gente interpreta as coisas, da qual a gente chama de realidade. É só lembrar de quando a gente era criança. A gente caía, a gente errava, a gente mudava de ideias em segundos. E apesar de errar o tempo todo, a gente não transformava esses pequenos problemas em uma crise de identidade. Só que quando a adolescência chega, é onde começa o treinamento. Primeiro surge uma associação pessoal entre valor e desempenho. Toda vez que você acerta, você é parabenizado. Toda vez que você falha, você é comparado com alguém. E toda vez que você corresponde às expectativas dos seus pais, dos professores, da sociedade, aí sim você recebe atenção. E dessa maneira, com o passar do tempo, a sua mente ela vai aprendendo. Se eu errar, eu perco o valor. É como se você fosse construindo a sua identidade em cima do medo. O medo de não agradar, o medo de falhar, o medo de não corresponder às expectativas dos outros, o medo de não ser amado. E você, ao mesmo tempo, vai silenciando todo esse medo com a performance. Porque, no fundo, você sabe que a sociedade ela recompensa aqueles que performam. A gente admira uma agenda cheia, a gente celebra o excesso de trabalho beirando a exaustão. Inclusive, na nossa sociedade, isso é visto como disciplina, como se viver o tempo todo sobrecarregado fosse uma prova do quão bom você é. Mas, se você só vale o que tem, se te tiram tudo isso, qual é o seu valor? Imagina um soldado que acabou de voltar da guerra, mas ele continua reagindo como se estivesse ainda dentro do campo de batalha. O perigo acabou, mas o sistema nervoso dele
ainda não recebeu a mensagem. É assim que muitas pessoas vivem todos os dias. Elas pegam um errinho que elas cometeram no dia e transformam numa catástrofe, e elas acham que estão sendo realistas fazendo tudo isso. E essa hipervigilância que você fica o tempo todo, ela te dá aquela falsa sensação de que agora você consegue ter o maior controle sobre as coisas. Mas na real, a única coisa que ela faz é tornar a experiência de viver mais pesada. Porque uma mente condicionada, ela não encontra paz na ausência de problemas. Pelo contrário, ela está sempre criando novos problemas para justificar a própria existência. E eu te digo isso porque eu já fui uma dessas pessoas. Você fica o tempo todo preocupado, o tempo todo planejando situações hipotéticas do que pode vir a acontecer, e isso meio que te dá uma segurança, né, dos próximos passos que você tem que tomar na sua vida. Mas é uma segurança temporária, porque na verdade ela nem existe, ela foi criada pela sua cabeça. E é exatamente isso que faz com que muitas pessoas elas caiam num ciclo de exaustão emocional. Porque para pensar, a vida nunca te prometeu estabilidade. Ela nunca prometeu que as coisas fariam sentido. E é por isso que você sofre, porque você queria que as coisas fossem de um jeito das quais elas não são. Esse negócio de bom ou ruim é tudo uma projeção da nossa mente. As coisas, elas simplesmente são como são. Quem julga elas como boas, más, certo, errado, é a gente, devido ao nosso condicionamento mental. Lembra dos filtros que eu falei para você? Devido ao conhecimento que a gente tem sobre as coisas, as influências e as expectativas dos outros sobre nós, sobre a religião, sobre a educação, sobre a influência que o ambiente tem em cima da gente. E o mais louco, cara, é que a maioria das pessoas não está vivendo a sua própria vida. Elas estão vivendo uma projeção de uma vida que foi desenhada para elas pela ótica de outras pessoas. É o sonho que elas estão tentando corresponder para poder agradar os pais. Ah, meu filho tem que ser médico. É os padrões de beleza, da estética, profissional, de trabalho, etc., que a sociedade impõe. É basicamente um papel que você tenta ocupar para poder ser aceito. Só que, cara, para pensar, você está buscando validação numa terra onde a pessoa mais perfeita do mundo foi crucificada. Ela perdeu sua vida por nós, para deixar uma mensagem para a gente. E você está aí desperdiçando a tua para tentar corresponder à expectativa de pessoas que não estão nem aí para você. Quando essas pessoas te ligam no dia que você está mal para perguntar como você está, para te prestar ajuda, elas sempre estão com você só quando você tem algo a oferecer para elas. E é duro te falar isso, mas na vida adulta, a maioria das nossas amizades, relacionamentos, são tudo por conveniência. Mas eu até entendo porque as pessoas são assim. Porque lembra dos soldados que estavam na guerra? É como se elas fossem esses soldados que passaram tanto tempo no campo de batalha, sobrevivendo, que elas não aprenderam, elas não sabem quem elas são fora daquele papel. Elas sabem resolver crise, elas sabem suportar perdas, elas vivem carregando responsabilidades, mas na hora de viver a vida sem ter que administrar um problema, elas não sabem. E é por isso que existe muitas pessoas que não conseguem relaxar a mente, mesmo quando tudo está bem, que não conseguem usufruir das coisas que elas conquistaram, mesmo quando atingem estabilidade financeira, porque o tempo todo elas estão tentando preencher um vazio interno com algo externo. E elas nunca vão conseguir fazer isso. Porque tem coisas que não é material. E muitas vezes você precisa experienciar isso, você precisa alcançar suas metas de vida, seus sonhos e etc. para poder cair na real, de falar, cara, a minha vida passou e eu pensei que todos aqueles problemas que eu tinha antes seriam resolvidos quando eu alcançasse tal coisa. E essa tal coisa seria a felicidade que eu comprei na ideia de outra pessoa, um carro legal, uma casa legal. Só que, cara, o nosso cérebro ele não foi projetado para buscar felicidade. Ele foi projetado para sobreviver e reproduzir. A felicidade, ela está na conquista do processo, da jornada, de fazer algo que te edifique, algo que te gere propósito, valor, você acordar todos os dias para desempenhar uma rotina que faça sentido para a sua vida. Não é sobre a linha de chegada, porque tem muitas pessoas que estão que nem aquele ratinho correndo, sabe, naquela rodinha, vivendo uma vida numa corrida que não existe linha de chegada, cara.
A única linha de chegada que está certa para todo mundo é 7 palmos embaixo da terra. Então eu queria te deixar como reflexão para esse vídeo a seguinte pergunta: quem você seria se tivesse que deixar de carregar todos os pesos que você julga como necessário? Porque a maioria dos problemas que você carrega já nem são problemas, já viraram sua identidade. São histórias que explicam quem você é, são justificativas de escolhas passadas, são provas que evidenciam todo o seu esforço e dedicação. Por isso que não é fácil abandonar todos esses fardos. Eles podem até trazer um alívio para a sua vida, mas eles também podem trazer uma desorientação. Porque se você passou, por exemplo, a vida toda tendo que ser o forte da família, a pessoa que lida com tudo, que é o pilar, que tem que estar sempre erguido para tudo não desmoronar, isso acaba virando uma virtude com o passar do tempo. Você olha e fala: caramba, olha como eu sou importante e grandioso, todo mundo depende de mim. Mas com o passar do tempo também isso vira um fardo. E é um fardo silencioso que muitas vezes, inconscientemente, as pessoas nem se dão conta de que ele existe. Ela só sabe falar: tô cansado, mas não sabe do que vem esse cansaço. Se alimenta bem, treina bem, descansa bem e esse cansaço nunca some. Mas esse cansaço é de você carregar um fardo que, por um lado, é positivo para sua família, mas para você nem tanto, porque te impede de descobrir quem você é, além do papel que você desempenha naquele ambiente. Eu poderia ter resumido todo esse vídeo numa frase do Sêneca: a gente sofre com mais frequência na imaginação do que na realidade. Mas eu queria fazer você refletir. Então, cara, não leva a vida tão a sério. Aproveita mais o dia de hoje, porque o amanhã é incerto e daqui a 150 anos, ninguém vai saber que você existiu.